A graça e a paz de Deus para você que parou para me ouvir mais uma vez. Eu quero compartilhar com você uma porção que está no livro de Deuteronômio. Deuteronômio em hebraico é Devarim. Devarim significa palavras. Então, estas são as palavras que Moisés disse àquela nova geração que iria atravessar o Jordão e tomar posse da terra de Canaã, entrar na terra prometida. Então, amado e amada minha, hoje eu gostaria que você tivesse uma atenção especial, porque essa palavra é de muita importância para o seu avanço, para o nosso avanço, e Deus fala a você através da palavra. Então, ouça o que Deus diz. Nós vamos ler apenas 3 versículos no capítulo 2 de Deuteronômio, que está escrito assim: Depois viramo-nos e caminhamos ao deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito. E muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Então o Senhor me falou, dizendo: Tendes já rodeado bastante essa montanha. Virai-vos para o norte. Amém, amados? Virai-vos para o norte. Virai-vos para a direção que Deus te dá. Virai-vos para seguir as instruções do Senhor teu Deus. É tempo de parar de andar em círculos. E o que faz, amados, nós andarmos em círculo? Nós andamos em círculo quando nós descremos, quando nós desobedecemos, quando nós murmuramos, quando nós não somos aprovados naquela situação. Então Deus, assim como numa boa escola, né? Nós estamos na escola do Senhor. E quando nós somos reprovados, nós somos levados a fazer de novo aquela jornada, aquele ano, né? Aquela prova, até que nós venhamos alcançar o entendimento para prosseguirmos, alcançar conhecimento, né? Bases que vai solidificar o nosso caminho, que vai trazer aos nossos pés um caminho seguro diante dos propósitos da vontade de Deus. Então, Deus permite essas coisas, amado, por amor. E para que o alvo não seja perdido. E o nosso alvo diante do nosso Deus é nos introduzir no reino de Deus. É nos introduzir a uma vida eterna com plenitude, com tudo aquilo que Deus de antemão já preparou para nós. Então, Deus nos ama. Se nós dermos uma olhada no capítulo 1, no versículo 2, veja bem, antes dessa peregrinação ser conduzida durante tantos anos, Moisés ele tinha falado na planície do Jordão, assim, olha, 11 jornadas há desde Horebe, caminho da montanha de Seir, até Cádiz Barneia. Em outras palavras, apenas 11 dias nós vamos sair daqui de Horebe e vamos alcançar Cádiz Barneia, seguindo o caminho das montanhas de Seir. Então era apenas 11 dias. E nesses 11 dias que eles estavam já para alcançar a terra prometida, Moisés, ele levantou alguns príncipes. Ele escolheu alguns líderes do meio de todas as tribos. Ele escolheu um e enviou-os à terra prometida, a Canaã, para que eles fizessem uma inspeção e trouxessem novidades daquela terra, pudesse posicioná-lo para que ele pudesse tomar providência quanto os passos que ele precisaria dar para levar todo aquele povo
em segurança. Moisés era um estadista, ele era um estrategista e ele precisava de informações e enviou esses espias. Acontece, amado, que quando os espias voltaram, os espias não levaram em conta, olha, andando pelo caminho, conhecendo a terra de Canaã, eles fizeram aquela expedição, fazendo reconhecimento, mas eles não voltaram alinhados com a vontade, com o propósito e principalmente com a palavra que Deus já tinha liberado para eles. Deus já tinha falado para eles que ia dar aquela terra que já era deles e que eles iriam tomar posse. Mas, amados, eles olharam para as circunstâncias que eles encontraram. Eram gigantes, era um povo armado, era um povo de guerra e eram muitos e eles seriam apenas como que gafanhotos diante dos olhos do inimigo. Então isso, amado, trouxe sobre eles uma disciplina que fez com que eles tivessem que vagar pelo deserto por mais 38 anos. Fazia 2 anos que eles já tinham saído da terra do Egito e eles vagaram por mais 38 anos, completando assim 40 anos, até que toda aquela geração que saiu do Egito pudesse descer à sepultura por conta da sua incredulidade, da semente de rebelião, da semente de desobediência que eles traziam no coração deles. Então, Moisés está contando essa história para aquela nova geração. Ele estava diante de uma nova geração, os filhos daqueles que saíram do Egito e que nasceram no deserto. Aqueles que nasceram quando criancinhas ainda e que não podiam responder pelos teus pais. Então, Moisés, ele estava contando a história e disse: então demos meia volta e partimos para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me havia ordenado. E por muitos anos, e alguma outra tradução fala, e por 38 anos, né, caminhamos ao redor das montanhas de Seir. Então, veja bem, não era algo que estava programado, mas que eles precisavam cumprir por causa da sentença que Deus tinha dado para eles. Então, amados, veja, o povo de Israel, ele peregrinou no deserto por muito tempo porque murmurou e desobedeceu. Andavam debaixo de uma legislação e andavam debaixo de leis que o próprio Deus deu a Moisés para que ele ensinasse ao povo, para que o povo andasse e vivesse dentro daquelas leis, das permissões de Deus, para proteção, para guarda, para alinhamento com o reino divino. Mas na sua falha, amados, Deus precisou tratar com aquela situação antes que eles entrassem na terra de Canaã, antes que eles entrassem na terra prometida, para que eles pudessem vencer os seus inimigos, haveriam de ser totalmente separados dos costumes daquele povo, das suas tradições, né? Do mover e viver que eles tinham contrários à natureza santa de Deus. Então, nós vamos ver que, trazendo isso para os nossos dias, amados, nós podemos ver que nós perdemos tempo
perdemos tempo precioso da nossa vida quando nós não confiamos em Deus, né? E nas suas promessas, quando não confiamos na direção que a palavra de Deus nos traz, aquilo que o Espírito Santo fala ao nosso coração. Nós perdemos tempo quando permitimos a incredulidade paralisar a nossa fé e nós não nos movermos pela palavra que nos foi dada. Nós perdemos tempo quando nós damos ouvido às vozes que estão em nossa volta, mas que não é a voz do Senhor. Amados, nós temos que pedir a Deus discernimento espiritual para nós nos mantermos conectados a Ele. Podemos pedir a Deus que mantenha nossos olhos abertos para que nossa visão celestial não desvaneça diante dos nossos olhos, para que nós tenhamos um alvo firme, um propósito santo, o reino de Deus acima de qualquer coisa dentro do nosso coração, porque assim o Senhor nos ensinou que todas as demais coisas nos serão acrescentadas se nós tivermos um foco firme no reino de Deus, na sua justiça, quer dizer, naquilo que Deus escolhe para nós andarmos, para nós caminharmos, para nós conduzirmos o nosso viver. Deus tem um plano para cada um de nós individualmente e tem um plano para a sua noiva, para a sua esposa, para a sua igreja. Então nós devemos atentar para esse propósito de Deus, para as promessas de Deus e buscarmos ser fiéis. Buscarmos não dar atenção para aquele ou aquela, mesmo no meio dos nossos familiares. Veja, Moisés, Deus permitiu que Moisés, ele omitisse em Deuteronômio, Levítico, né, e os sacerdotes. Nós não vemos no livro de Deuteronômio Moisés relatando sobre os sacerdotes, né, de se obedecer a sacerdotes ou andar conforme os levitas, né, mas ele fala de nós ouvirmos a voz de Deus, o falar do Senhor, nós meditarmos de dia e de noite, nós obedecemos porque Ele é o nosso Deus e Ele é um só. Então, quando nós colocamos a nossa fé em ação, quando nós olhamos para esse único Deus, Criador dos céus e da terra, esse Deus que conhece a nossa alma, colocou nós nesse mundo, introduziu nós nesse mundo, nos deu vida, um caminho para nós peregrinarmos, nós temos que confiar naquele que nos trouxe a vida. Nós temos que nos confiar naquilo que Ele nos fala, porque é o propósito para o nosso viver. Então nós não podemos, amados, dar maior valor em outras vozes, né? Mas nós devemos confiar no Deus que habita o nosso coração, um Deus que está conosco todos os dias. Então, para você que parou para ouvir essa mensagem e para mim que Deus despertou para poder caminhar com vocês com essa porção das Escrituras, eu falo que é tempo de nós nos movermos em direção certa, na direção que Deus nos dá para nós vivermos e não continuar a dar voltas. Amados, hoje eu vejo a igreja como aquele povo no deserto, dando voltas. Eu, às vezes, oro ao Senhor e peço que o Senhor intervenha, interceda e tenha misericórdia
Tenha misericórdia daqueles que estão sendo conduzidos por entretenimentos gospel, né? Entretenimentos religiosos que estão sendo conduzidos por uma marcha que faz com que eles fiquem andando de volta, sabe, em volta de si mesmo, sem conseguirem alcançar o alvo, sem conseguirem avançar de fato, sem conseguirem romper. Amados, a unção que faz nós rompermos, a unção que nos traz virtude, a unção que traz a alegria da presença de Deus no nosso coração, e essa alegria da presença dele, que é a nossa força, é que nos faz nós movermos em segurança, e movermos com sabedoria, e movermos debaixo de uma cobertura da sua palavra, amados, porque quando o Senhor nos fala, quando o Senhor nos ordena caminhar num determinado sentido ou num caminho para a nossa vida, nós precisamos crer que Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós pensamos, porque Ele tem para nós caminhos mais elevados daquilo que nós imaginamos para nós mesmos. Deus tem um grande projeto para a sua vida, um propósito elevado para a sua vida. Então, se volte para o Senhor e chega, pare de reclamar e dar voltas no deserto, pare de ficar murmurando, pare de ficar menosprezando a si mesmo ou diminuindo a sua pessoa, quando Deus te diz que você é muito importante. A conexão da sua vida no lugar onde Deus te colocou, no meio da sua casa, família, trabalho, né? Nas comunidades, não importa onde Deus te coloca, mas importa quem te colocou lá, que você reconheça aquele que deve ser o seu cabeça e aquele que deve conduzir você na sua vida. Então, amado, mova-se, né? Mova-se. É tempo de mover-se, é tempo de ir para cima, para o alto, para a frente, conforme Deus vai nos conduzindo. Deus nunca manda nós voltarmos ao passado. Ao contrário, amado, se Ele quer nos restituir coisas que perdemos no passado, Ele restitui de forma que o novo venha diante de nós, não com a mesmice ou com as falhas ou as situações que nós vivíamos naquela situação no passado. Não, o Senhor torna tudo novo para que o seu presente seja ajustado, para que o seu presente seja alinhado e você possa ter um novo começo, você possa ser realinhado diante dele, com consciência, com responsabilidade, com maturidade, sabendo que é Ele que cuida de você, é Ele que te salva, é Ele que traz a proteção e a guarda que você necessita, é Ele que te garante a vitória da vida eterna se você for firme, fiel e guardar a palavra dele no seu coração, para que você ande retamente diante dele. Então, é tempo sim de você empreender forças para possuir essa boa terra. É tempo de você avançar, sim, é tempo de você renovar as suas forças através dessa palavra, receber a unção que Deus vem trazendo sobre si por essa porção, para que você levante, para que você caminhe, para que você prospere. Sim, Deus está com você, Ele não vai falhar com você. Então somente você tem que cuidar
daquilo que Ele fala no teu coração, daquilo que a palavra te orienta, daquilo que o Senhor traz paz no seu coração e confirma para você, em você, que você deve seguir. Então o caminho de Deus, ele é perfeito. Empreenda-se por esse caminho, porque é nele que você terá vitória na vida eterna e também terá o gozo ainda nesse mundo de ter uma plenitude de vida conforme Jesus prometeu em nos dar. Então, amados, é claro que nós teremos dias de aflição, é claro que nós teremos dias, às vezes, de angústias, porque sempre teremos montanhas diante de nós. Mas o mesmo Deus que nos fala para nos levantar e prosseguir, Ele fala também que para nós termos fé em Deus, e que se nós tivermos fé, mesmo do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos dizer aos montes, aos problemas, às circunstâncias que se levantam diante de nós, que se retirem da nossa vida. Deus, Ele fará nós vencermos, Ele aplanará o nosso caminho, Ele nos sustentará e nos fortalecerá para vencer. Talvez você esteja numa fornalha de fogo, vivendo na cova dos leões. Talvez você esteja atravessando um vale, eu não sei as circunstâncias em que você está vivendo, mas uma coisa aí é certa, e eu falo para você sem medo de errar, que se você convida Deus para dentro desse lugar onde você está, Ele entra para vencer, Ele entra para te trazer unção rompedora, Ele entra para te fazer saltar as muralhas, Ele entra para trazer a você a visão que está te faltando. Ele vem para prosseguir com os seus propósitos na sua vida, e nada pode impedir os propósitos de Deus para a sua vida, nada. Ainda que os teus inimigos se levantem, ainda que aqueles que tenham inveja tentam parar o seu caminho, ainda que no caminho você encontra espíritos de mentira, espíritos do engano, espíritos imundos do mundo tentando você, para que você fique em entretenimento, tá? Perdoe-me, fugiu as palavras, mas que você fica ali desapercebido e você pare no caminho e não volte os seus olhos para o alvo. Então, para que isso não aconteça, todos os dias consagre seu dia, pede a visão, pede discernimento espiritual, pede fortalecimento através da presença do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus foi enviado a você, enviado a todos nós que cremos no Senhor Jesus, para nos cuidar, para nos ensinar, para nos conduzir ao caminho da verdade, aos propósitos de Deus. Ele conhece todas as coisas. O Espírito Santo é a terceira pessoa da deidade. Ele é onisciente, onipresente, onipotente, e nele você pode confiar plenamente. Então é tempo de se mover em direção a Deus. É tempo de se mover a sua vida secular na direção que o Espírito Santo quer te dar. É tempo de você amar com o amor de Deus no seu coração. É tempo de você buscar unção de perdão, para que você possa perdoar todos os teus inimigos, adversários e aqueles que te feriram e te magoaram. É tempo de você se levantar de todo abatimento, de todo cansaço, de todo peso que veio sobre a sua vida e que te fez ficar prostrado. Hoje o Senhor, Ele quer te fortalecer por essa palavra. E Ele veio para te dizer: pare de dar voltas, é tempo de você se levantar e seguir o seu caminho com fé em Deus. Há um destino para você
que Deus já preparou desde quando Ele fez você vir para esse mundo. Todos os dias da sua vida já foram escritos no livro da vida. Então confie no Senhor. Confie no Senhor a cada passo desse livro que Ele vier trazendo para você dar. Sabe, as folhas do livro da vida são abertas a nós pelas revelações do Espírito Santo, pelo mudar de caminho às vezes que nós temos que fazer, o arrepender do nosso coração e fazer consertos que nós devemos fazer. Amém, amados? Então, Moisés, depois de caminhar 38 anos pelo deserto com o povo, vagando para se cumprir a determinação que Deus tinha dado, quando chegou o final desses 38 anos, Deus voltou a falar com Moisés e falou: por muitos anos, por 38 anos que você caminha em redor dos montes. Falou para Moisés assim como ele fala para você hoje. Faz muito tempo que você está caminhando em redor desse assunto, desse problema, dessa causa. Você não precisa estar aprisionado, engaiolado, amarrado, acorrentado pelas circunstâncias, situações, não. Você precisa confiar em Deus. Você precisa prosseguir o seu caminho. E quando chegou esse tempo, Deus falou para Moisés: vocês já caminharam bastante tempo ao redor dessas montanhas. Agora andem para o norte. Quer dizer, Deus deu a ele uma ordem, uma unção, uma cobertura para que eles se levantassem e partissem daquele lugar onde eles estavam. Amados, nessa manhã Deus quer trazer para você, nesse dia, nesse momento em que a palavra chega até você, Deus quer que você entenda que há um destino glorioso, que há um destino que Deus reservou para você. E esse destino é bem maior e melhor do que aquilo que você sonhou para si mesmo. Então confie. Agora, levante-se e ande. Levante-se e volte a caminhar. E todo o peso, e todo o fardo, e todo o problema, todas as cadeias, correntes que te prendiam, sejam quebradas agora e você possa se levantar e caminhar. E entregue tão somente todas essas coisas que te prenderam e que te amarraram diante do Senhor. Entregue diante do Senhor, porque é Ele quem lida com os nossos inimigos, adversários, amados, e nos faz rompermos as cadeias no amor de Deus e tão somente confiar nele e prosseguir. Entrega seus caminhos ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. É isso que está escrito. Então não insista mais em permanecer enclausurado, não insista mais em permanecer aprisionado nessa gaiola, não insista mais em permanecer nesse posicionamento religioso em que você já está dando voltas há tantos anos e você não consegue romper. Não insista mais em andar pelos caminhos dos costumes, das tradições do mundo. Não insista mais em andar pelo que o fulano falou ou o fulano vive. Não insista mais em dar ouvidos pelo aquilo que a outra pessoa fala com você, mas insista, prossiga, prospere dentro do caminho que Deus preparou para você. Que esse caminho é teu e se você tão somente se levantar para obedecer ao Senhor, confiando nele, colocando nele os seus olhos, abrindo seus ouvidos para ouvir a direção que Ele te dá, você então
atravessará o seu Jordão e você tomará posse das promessas que Deus tem te feito e que até hoje você não recebeu, porque vagou nesse deserto com o coração incrédulo, dando lugar à incredulidade, dando lugar à desobediência, dando lugar à sua própria força, à sua própria natureza, né? Porque, amados, se nós olharmos para nós, para a nossa natureza, nós não andamos simplesmente porque, amados, nós não temos conhecimento do nosso dia de amanhã. Nós precisamos reconhecer que tudo nós podemos quando nós temos uma palavra de Deus, uma orientação de Deus e nós andamos por ela. Então hoje o Senhor quer te trazer esse caminho de você ter confiança na orientação que Deus te traz no seu coração. E para isso, você precisa ter uma dedicação maior em oração. Não há comunicação melhor com o nosso Deus do que a oração, do que você ter uma intimidade com o Senhor. Por isso Jesus disse, entra no teu quarto, fecha a tua porta, quer dizer, não deixa outras vozes falar no teu coração, mas entra numa comunhão íntima com o Pai Celestial, permita que Ele fale ao teu coração e que Ele te cubra, né, com a sua palavra. A palavra dele é poderosa para te cumprir e fazer cumprir na sua volta, para te cobrir e fazer cumprir na sua vida aquilo que Ele planeja para você. Então, minha amada, meu amado, desperte-se. É tempo de você se despertar, encher-se do Espírito Santo de Deus, encher-se da palavra de Deus, encher-se da vontade do Espírito e andar por ela, conhecer o que Deus tem para você, o coração de Deus para você e para todo o seu povo, para que você faça um realinhamento da tua vida, um realinhamento da tua casa, da tua família, entregando aos cuidados do Senhor aquilo que te aflige, aquilo que te aperta, aquilo que te aborrece, aquilo que você precisa e deseja romper, mas não consegue fazer por si mesmo. Amado, hoje o Senhor, Ele quer que você pare de dar voltas e que você olhe para Ele, você pare para dar a Ele a devida importância, que você pare para dar a Ele a atenção, para que Ele fale ao seu coração. É necessário que você dê atenção a Ele, para que nessa atenção dedicada a Ele, você receba a revelação, você receba com entendimento o querer do Senhor para a sua vida. Se você não se posicionar, não parar, você vai continuar rodeando, porque você vai estar sem foco, você vai estar sem uma orientação precisa, sem uma direção precisa de Deus no seu coração. Veja, amados, que depois que essa nova geração recebeu todas as palavras que Moisés liberou e falou com Josué para não apartar-se dos conselhos, da direção, dos mandamentos do Senhor, e que ele tivesse fé, fosse forte, fosse corajoso e avançasse. Foi quando ele tomou posse pela fé e teve confiança na palavra que Deus dirigiu a ele através de Moisés e através do próprio Deus que veio falar com ele quando ele se apartou do povo para buscar a face de Deus em oração, e ele se levantou para obedecer aquela palavra, aquele mandado do Senhor.
nesse momento eles fizeram algo que estava aos olhos daqueles inimigos que os observavam. Eles obtiveram das mãos de Deus uma vitória que aos olhos humanos era impossível de fazer. Assim como Deus tinha aberto o mar para Moisés passar com todo aquele povo, o Mar Vermelho, e escapar da perseguição e da morte pelas mãos de Faraó, ali nas margens do Rio Jordão, Josué preparou também o coração do povo e diante do falar de Deus, da palavra que Deus dirigiu a ele pessoalmente, da palavra que Deus orientou a ele, faça assim, faça dessa forma. Primeiro você entra com os levitas, com os sacerdotes e se coloque nas margens do Rio Jordão, dê passos para dentro desse rio e depois vai passando cada tribo e foi falando às tribos que deviam marchar primeiro até chegar do outro lado. Quando eles obedeceram, amados, e os pés deles colocaram no rio conforme Deus tinha falado, então o Rio Jordão se abriu e eles atravessaram, chegaram na terra prometida para tomar posse dela, já com o coração preparado para tomar posse daquela terra que o Senhor jurou que os daria. Amado, Deus faz promessas para nós, mas para nós atravessarmos o Jordão, os rios que estão diante de nós, as montanhas que estão diante de nós, nós precisamos seguir os passos que Deus quer que nós demos por Ele, diante dEle, com Ele nas nossas vidas. Amém, meu amado? Tome essa palavra no seu coração, medita nessa palavra, busca se orientar, se voltar para o Senhor, entrar para dentro de uma intimidade, entra no Santo dos Santos, no teu quarto, fecha a porta, não deixe o barulho do mundo te interromper, ouça o que diz o Senhor para você, sobre as circunstâncias, situações em que você precisa de uma orientação dele, e só então você dê os seus passos e caminhe conforme o Senhor te direcionar. Amém? Eu tenho certeza que a vitória Cristo te dará. A vitória Cristo te dará. Então, creia, tenha fé, confiança e obediência no seu coração a Deus. Amém? Pare de obedecer o mundo e as suas tradições, os seus costumes do mundo, mas obedeça a Deus, que Ele é aquele que vai fazer você entrar na vida eterna e te dar um bom lugar na sua mesa. Amém? Vamos orar? Antes eu quero pedir para você compartilhar esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva nesse canal e me ajude, me fortaleça nesse trabalho que o Senhor me deu para fazer. Então, compartilhe com o máximo de pessoas, compartilhe com aquelas pessoas que necessitam dessa palavra, que necessitam de se reorganizar, reorientar e que necessitam de parar de dar voltas ou ficar em gaiolas, aprisionados, amarrados, acorrentados em circunstâncias, impedindo que eles caminhem para frente. Mande esse vídeo debaixo de orações e você estará fazendo uma boa plantação. Amém? Essa terra é fértil e Deus fará que você tenha colheitas através de tudo aquilo que você semear. Tá bom? Então, vamos orar. Senhor Jesus, Senhor meu Deus, Espírito Santo de Deus, liberte-nos, ó Senhor. Primeiramente, nós queremos nos arrepender
diante do quadro das nossas vidas, nós queremos reconhecer que muitas vezes nós caminhamos dando voltas e não nos desprendemos, não somos capazes de romper com as cadeias, com as amarras. Senhor, muitas vezes nós nos fechamos em gaiolas que o Senhor não preparou para nós, não é da sua vontade. Senhor, muitas vezes nós estamos presos por causa de nossos próprios pecados. E muitas vezes, aprisionados, nós nos cansamos, perdemos nossas forças, perdemos, ó Pai, ó Senhor Jesus, a alegria de viver, porque nós não conseguimos libertações, vitória, ou alcançar aquilo que estabelecemos em nossas orações. Pai eterno, nós sabemos que não basta orar, não basta nós trabalharmos, nós precisamos dar a Ti a nossa atenção para ouvir o Seu falar conosco, qual é o Seu propósito, qual é o caminho santo que o Senhor quer que nós andemos. Então nós te pedimos, livra-nos, Pai eterno santo, de permanecermos nesse lugar de incredulidade, nesse lugar de mesmice, nesse lugar de murmuração, nesse lugar, Senhor, de desobediência, porque se, amados Deus, nós tivermos com os nossos ouvidos abertos para ouvir o Teu falar, com certeza nós prosperaremos. Ajude-nos nós a remirmos o tempo, Senhor, em que perdemos. Ajude nós a confiarmos em Ti e nos levantar pelas Suas promessas, pela Sua palavra, pela Sua unção. Derrama, Senhor, sobre nós a unção que faz nós, Pai, rompermos as cadeias, muralhas, as prisões. Ó Senhor, dá-nos, Pai, Senhor, as virtudes necessárias para nós saltarmos muralhas, para nós vencermos inimigos, adversários, para nós, Pai eterno e santo, caminharmos, ó Senhor, e atravessarmos, Pai, aquilo que estiver diante de nós, nos paralisando, nos trazendo, Senhor, até mesmo medo, assim como o Teu povo teve medo, Senhor, diante da terra, que foram espiar e viram, Senhor, gigantes, e viram, ó Senhor, situações que eles não acreditaram poder vencer, não acreditaram, Senhor, porque calcularam apenas a força humana, mas não calcularam e buscaram o poder de Deus, a palavra de Deus, não reconheceram quem estava com ele, não reconheceram o Deus, Pai, que tinha tirado eles do Egito. Ó Senhor, nós cremos em Ti, queremos ter todo o arrependimento necessário. Tira-nos, Senhor eterno e santo, de todo o deserto, Senhor, e nos faça, Senhor, vencer, nos faça romper, nos impulsione, Senhor, para os Seus projetos na nossa vida, para os Seus propósitos, para o centro da Tua vontade, para nós buscarmos o reino de Deus e a Sua justiça acima de todas as coisas, confiando, sabendo pela Tua própria boca e promessa que o Senhor nos fez, que as demais coisas nos seriam acrescentadas. Então, Pai, não precisamos sofrer para poder alcançar, Senhor, as Tuas promessas. Precisamos apenas obedecer e seguir, Senhor, os Teus mandamentos para nós. Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado por essa porção, obrigado, Senhor, por essa pessoa que está até agora, nesse momento, em oração. Ó, Senhor, o que faço diante de Ti? Pai Celestial, derrama a Tua unção, o Teu poder sobre a vida dessa pessoa que parou para ouvir essa mensagem. Senhor, toque-a, Senhor Deus e Pai, no seu coração. Senhor, visita todas as áreas da sua vida, iluminando, Senhor, diante
do seu entendimento o que é necessário fazer. Abre-lhe, Senhor, caminhos e portas. Traga ideias criativas, traga, Senhor Deus, o posicionamento celestial que o Senhor quer que ela permaneça ou avance. Traga orientações que lhe faltam, Pai, e que essa orientação, que essa cobertura não esteja somente sobre ela, mas estenda, Senhor, a tua bênção, a tua guarda, a tua proteção, a tua orientação a toda a sua casa e família, que seus familiares também, Senhor, sejam tocados por ti, tenham experiências contigo e possam, Senhor, se arrepender e possam, Pai, se voltar para ti, possam dar lugar a ti em seus corações, ouvir a sua voz e andar, Senhor, segundo os seus conselhos santos e a sua orientação. Pai, nós entendemos e cremos na sua cobertura pelo sangue. Ó Senhor, o Senhor fizeste aliança com todo aquele que crê, então nós cremos que estamos debaixo da cobertura do nome do Senhor Jesus, do sangue que foi derramado na cruz, e por esse nome glorioso, poderoso, de autoridade, no céu, na terra e debaixo da terra, nós repreendemos todo o mal e ordenamos que todo espírito de incredulidade saia da nossa vida, todo espírito de abatimento, de enfermidade, todo espírito que esteja nos paralisando, toda mente, Senhor, negativa, todo, Senhor eterno, posicionamento, Senhor, e tentações do mundo ou de espíritos malignos, cesse sobre a nossa vida e nós possamos ser livres para dar a Ti honra, glória, culto de louvor e adoração todos os dias da nossa vida, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Deus seja louvado através da sua vida, da minha vida. Tenha fé no seu coração, medite nessas orientações que nós recebemos através da meditação, da leitura da palavra de Deus. Siga com fé no seu coração, siga com fé aquilo que Deus colocar no seu coração e seja feliz. Tenha uma semana abençoada, tenha uma semana próspera, que Deus te proteja e te guarde de todo mal. Amém? Deus seja louvado.